Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. 1 João no capítulo 3. E hoje eu estou tendo a oportunidade de inaugurar uma nova Bíblia que eu ganhei do meu querido reverendo Emílio, muito bonita, meu irmão. Então, estou inaugurando hoje no nosso culto matutino. Está aqui a Bíblia que eu ganhei e a uso com muita alegria. Com detalhe, letra gigante, né? Porque para mim tem que ser assim. Qualquer coisa menos do que isso aqui já se torna muito difícil. Então, letra gigante. 1 João, capítulo 3, nós vamos ler os versos hoje de 7 a 10. Que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por este momento, pela alegria de estarmos juntos aqui, prestando um culto a Ti, Senhor. Para nós é uma alegria, é um grande privilégio que o Senhor nos dá. E nós te agradecemos e te louvamos por isso. E agora pedimos ao Senhor que nos ajude, não somente na compreensão da Tua palavra, mas também nos ajude a retê-la, a guardá-la em nossos corações, para que o Senhor, pela ação do Teu Espírito, possa estar moldando o nosso caráter, esteja fortalecendo a nossa fé e nos ajudando na nossa caminhada, Senhor. Ó Deus, fala conosco neste momento. É oração que nós fazemos no nome amado de Jesus. Amém. Queridos, apenas lembrando aos irmãos e falando aos nossos queridos irmãos que estão vindo aqui pela primeira vez, nós estamos fazendo a exposição de 1 João. Começamos naturalmente desde o primeiro verso do primeiro capítulo, estamos na nossa caminhada todos os domingos pela manhã, com esse compromisso de fazer uma exposição do texto bíblico da carta que foi escrita pelo apóstolo João. Escrita por ele para fortalecer a fé dos seus irmãos, escrita por ele para animá-los, para ajudá-los na sua caminhada. João, ao escrever esta carta, já era um homem idoso e ele o faz por inspiração, naturalmente, do Espírito Santo de Deus, e o seu objetivo, então, era exatamente esse: ajudar os seus irmãos que necessariamente precisavam desse conteúdo. E ele partiu de um princípio muito importante, assim como os demais escritores das Escrituras, das cartas especialmente, é de que todos nós, não obstante tenhamos sido alcançados pela graça de Deus, tendo sido feitos novas criaturas, passamos a pertencer à família da fé, mas todos nós, independentemente da experiência dramática, feliz que tivemos com a nossa conversão, todos nós estamos sujeitos ao engano, estamos sujeitos à frieza, estamos sujeitos aos tropeços, estamos sujeitos a cair em pecado. E João escreve para alertar os seus irmãos, para falar acerca de um perigo iminente que circundava, ameaçava a vida da igreja também já naqueles dias, no tempo dos apóstolos. O inimigo, com muita força, ele procurava desfazer toda a obra que havia sido iniciada por Cristo Jesus, tentava tirar da mente dos irmãos as verdades que tinham sido ali colocadas pelo Espírito Santo, através dos ensinos que vieram
por parte dos apóstolos, daqueles homens que o Senhor usou para edificar a sua igreja. Isso é importante para nós, é muito importante, porque os nossos dias não são diferentes, e eu diria, na verdade, são até bem piores. Vivemos numa época marcada por muito liberalismo. Vivemos sob uma atmosfera que impõe a nós, muitas vezes, um padrão comportamental bem distinto daquilo que o Senhor requer de nós. Mas por vermos esse estado de coisas acontecendo ao nosso lado, e nós mergulhados nessa realidade, já não nos damos conta de que nós já não estamos mais nos conduzindo, já não estamos vivendo, já não estamos nos comportando como verdadeiros filhos de Deus. Há quem pense de que todas as pessoas são filhas de Deus. Na verdade, não é assim. Todas as pessoas são criaturas de Deus, mas filhos de Deus são aqueles que foram alcançados pela graça, são aqueles que foram transformados, são aqueles que são habitados pelo Espírito Santo. A estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, filhos do Senhor são aqueles que tiveram essa experiência da conversão, que são novas criaturas, que amam a lei de Deus, que se deleitam na palavra do Senhor. Esses são filhos do Senhor. Agora, convém dizer que não compete a nós, de forma nenhuma, julgar quem quer que seja. Compete a nós olhar para nós mesmos, para entendermos quem de fato nós somos, qual é a nossa identidade, quem somos na verdade nós, que experiência foi essa que nós tivemos do novo nascimento, pararmos para refletir e fazer aquilo que o apóstolo Paulo orientou os seus irmãos da fé que se congregavam em Corinto, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando ele diz: examinai a vós mesmos, examinai-vos, cada um olhar para dentro de si, para saber até que ponto nós estamos nos conduzindo como verdadeiros filhos de Deus. Será que honramos ao nosso Pai com a maneira que vivemos? Será que estamos honrando o nome do Senhor através das nossas vidas? Ou será que o Senhor olha para nós e diz: olha, que tristeza, é alguém que foi alcançado pela graça, mas infelizmente não está se conduzindo como deveria. Se você observar bem essa porção que nós lemos, ela tem como título lá, pelo menos na minha Bíblia está assim: os filhos de Deus e os filhos do maligno. Há uma diferença gritante entre esses dois tipos de pessoas, entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. E aqui, João, ao escrever aos seus irmãos, ele vai destacar exatamente como devem viver os filhos de Deus. E ele não parte do princípio de que aqueles irmãos fossem filhos do diabo, de maneira nenhuma. Ele se dirige a eles de forma respeitosa. Por isso mesmo, ele inaugura essa sessão chamando-os de filhinhos, que é, na verdade, não só uma forma generosa, uma forma afetuosa, uma forma carinhosa de se referir àquelas pessoas a quem ele estava escrevendo, mas também numa demonstração clara de respeito àqueles irmãos, sabendo que eles eram seus irmãos na fé, eram filhinhos de Deus, eram filhos de Deus, assim como ele também era. E isso é um princípio importante para todos nós, para que olhemos uns para os outros exatamente assim, como pessoas que foram alcançadas pela graça. Somos irmãos e somos amados igualmente pelo Pai. O Senhor não tem uma porção de amor aos oficiais da igreja diferenciada com relação aos demais membros da igreja. Não, o Senhor ama a todos nós igualmente. Fomos comprados pelo mesmo preço, fomos lavados igualmente no sangue do Cordeiro. E ele começa então dizendo: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém.
ele faz uma advertência. Vejam essa relação de um termo carinhoso que ele usa para se referir aos seus irmãos da fé, uma maneira muito afetuosa de tratá-los, e logo em seguida ele faz uma advertência, que poderia, quem sabe, ser por eles recebido como ofensiva. Ele diz: olha, não vos deixeis enganar por ninguém. Em outras palavras, João está dizendo: sim, vocês são passíveis de engano. Logo eu, um pecador, logo eu que fui alcançado pela graça de Deus, logo eu que estou há décadas na igreja, logo eu que tive a oportunidade de fazer um curso bíblico, logo eu que fiz um curso teológico, logo eu que sou um oficial da igreja, que sou professor da escola dominical, que sou pastor. Sim, todos nós, irmãos, igualmente, estamos sujeitos ao engano. Todos nós podemos vacilar, todos nós podemos tropeçar, todos nós podemos nos equivocar e errar muitas vezes achando que o que estamos fazendo não tem nada a ver, que está tudo bom, que está tudo certo. Qual o problema? Não vejo problema. Todos nós podemos, sim, agir dessa forma. Todos nós estamos sujeitos ao equívoco, ao engano, ao erro e ao pecado. E era exatamente isso que o João estava dizendo. Ele não estava fazendo uma simples admoestação, estava fazendo também com isso uma afirmação. Sim, vocês são passíveis de erro, porque vocês são sujeitos a isso, vocês são fracos, vocês não são quem vocês pensam que são. Então parem um pouquinho, tudo que estão fazendo, reflitam, cuidem das suas vidas. Lá ao final ele vai dizer: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Vejam que João claramente vai estabelecer uma diferença clara entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus, a quem ele chama de filhos do diabo. Ele diz assim: todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Há uma tradução que diz: todo aquele que não pratica a verdade, ou o que é correto. Todo aquele que pratica o que é incorreto, ele não procede de Deus. Isto é, todo aquele que vive de forma dissimulada, que tem prazer no erro, que vive assim, ele não é filho de Deus. E ele diz mais: não somente isso, também são aqueles que não amam ao seu irmão. Claramente João estabelece essa diferença. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Vejam que aí vem 2 pontos. Aí ele diz: todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que ama a seu irmão. Logo, nós chegamos a uma simples conclusão, que sim, é possível identificar os filhos de Deus. Sim, é possível identificar, e o Senhor faz isso muito bem. Ele faz isso muito bem. Ele identifica nesse contexto humano, ele olha para a humanidade e ele identifica aqueles que lhe pertencem. Ele conhece os seus filhos. E a pergunta que poderíamos então aqui fazer é: quem são estas pessoas? Quem são estes? Como vivem os filhos de Deus? E a primeira resposta que nós poderíamos dar a essa pergunta, com base nessa porção que nós lemos, é que os filhos de Deus, eles buscam uma vida de santidade. Lembrem disso. Os filhos de Deus, eles buscam, eles trabalham para ter uma vida santa. Observe o verso 9. Olhe na sua Bíblia. Olha o que ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de quê? Do pecado. Eu vou repetir, e preste bem atenção. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que significa isso? Não significa dizer que aquele que é filho de Deus, ele não peca nunca.
Pelo contrário, a Bíblia nos diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos a Deus de mentiroso. Todos nós, embora sendo resgatados, transformados e já perdoados pelo Senhor, nós somos pecadores. Somos simultaneamente justos e pecadores. Ainda carregamos conosco essa natureza, essa semente do pecado que tantas vezes nos leva a agir de forma contrária aos valores de Deus, a errar o alvo que foi estabelecido por Deus desde a fundação do mundo, que foi exatamente que nós deveríamos honrar e bendizer o nome do Senhor. Fomos feitos, criados para a glória de Deus. O que João está dizendo não é que aquele que é filho de Deus, ele é perfeito. Essa ideia de perfeição não existe. Eu não sou perfeito. Você, meu irmão, minha irmã, você também não é perfeito. Nós somos pecadores, nós erramos, pecamos. O que João está dizendo aqui é que aquele que é filho de Deus, ele não permanece no pecado, isto é, ele não se deleita no pecado, ele não persiste naquilo que ele sabe que é contrário à vontade de Deus. O seu pecado é uma agressão àquela semente divina que está no seu coração. Ele se machuca, ele sofre quando ele tem consciência de que ele pecou. Porque agora o Espírito Santo que habita nele sinaliza de que ele transgrediu, de que ele violou os mandamentos do Senhor, de que ele errou, de que ele precisa do perdão do Senhor. O pecado é algo que nos fere, que nos macula, que nos mancha, que nos envergonha. Então, o Filho de Deus, embora sendo pecador, ele não se deleita no pecado, ele não tem prazer no pecado. Diferentemente de um homem que não é filho de Deus, que é filho do diabo. Ele se deleita, ele tem prazer, ele planeja o pecado, ele espera o momento de cometer o pecado. Ele aguarda ansiosamente por agir de uma forma contrária à vontade de Deus. E aí daquele que disser que ele está errado. Esse é um período onde isso fica muito patente. E nossa igreja está plantada numa região muito bonita, privilegiada, mas que é um portão de entrada para todo o movimento nessa época de carnaval. Estava conversando com o presbítero Alessandro antes do culto, ele dizia: olha, pastor, vamos orientar o nosso povo, porque esse período agora, pré-carnavalesco, é um período muito perigoso. E a gente precisa ter cuidado. Domingo passado, a nossa irmã Lúcia foi alvo de um acidente de carro. Um motorista jovem, embriagado, colidiu com o carro dela. E ela ali, sem saber o que fazer, e ele todo errado. Pela graça de Deus, alguns irmãos passaram, o Alessandro, o presbítero, o Fernando, o diácono, outros irmãos que chegaram e assumiram a frente da coisa. São pessoas que estão erradas, acham que aquilo não é nada, errado é o outro, por que você está na minha frente? As avenidas lotadas de pessoas, mulheres, com roupas diminutas, com garrafas de bebida na mão, para fazer aquilo que de fato planejaram. E a gente vive numa época difícil, porque nós estamos vendo a inversão de valores. O que é certo passou a ser errado. Não existe mais uma verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. E para que você possa conviver com seus semelhantes, você tem que admitir que o que você tem é apenas a sua percepção da realidade. A percepção dele é diferente e acabou. E você tem que engolir seco e viver assim. Você tem que conviver com pessoas que têm práticas, costumes completamente distintos dos seus. Isso é endêmico, isso está impregnado em todos os setores da nossa sociedade. A gente vê isso de forma muito clara, mas nós fazemos parte desse mundo.
Nós fazemos parte desse contexto. E muitas vezes nós somos absorvidos por esse contexto. O homem sem Deus, ele não tem consciência nenhuma de pecado. O ateísmo é uma questão de conivência para muitos. Porque não crer em Deus é me permitir viver dissolutamente. É muito confortável acreditar que Deus não existe, porque acreditar que Deus existe implica em dizer que esse Deus tem uma vontade soberana, que se impõe a minha. Então eu prefiro anular esse que se impõe a mim. Eu vivo como eu quero, o soberano sou eu decido o meu destino. O homem crente é diferente. Ele vive sob o total controle de Deus. Ele abre mão da direção da sua vida. Ele diz: eu não quero mais me conduzir, eu quero ser conduzido pelo Senhor. Por isso que a santidade é uma busca constante na sua vida, na vida de um homem de Deus. Ele peca, ele tropeça, mas ele se arrepende. Ele se arrepende. E o arrependimento significa não só o reconhecimento do erro, mas a busca por mudança. É voltar-se, é dizer: não, eu não quero mais fazer assim, eu não quero agir assim, eu errei, ajuda-me, Senhor, para que não erre novamente. A santidade, portanto, ela não começa com um esforço humano de ser puro. Isso seria moralismo. Um esforço sobre-humano. Eu preciso melhorar, eu preciso ser puro, eu vou comprar uma agenda e vou anotar algumas coisas que eu preciso fazer. Tudo bem, você pode até fazer isso. Mas a santidade, ela não começa propriamente com uma decisão da sua parte de querer não praticar mais aquilo que abomina o Senhor. A santidade, ela começa com o conhecimento e a perseverança na verdade. É quando você é tomado, encharcado dessa verdade. As verdades do Senhor passam a ocupar um lugar tão significativo na tua vida, que se torna muito mais fácil você enfrentar, combater e abandonar o pecado. Não se trata de um esforço, mas se trata de uma vida conduzida por Deus. O que o Senhor está dizendo aqui, o que o apóstolo está dizendo é isso. Todo aquele que é nascido de Deus, ele é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele, o que está nele, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Eu pergunto aos irmãos, o apóstolo poderia ser mais claro do que foi aqui? Eu penso que esse verso, ele é autoexplicativo. Um verdadeiro filho de Deus, ele não vive na prática do pecado. É interessante como Eugene Peterson, que é um pastor presbiteriano, falecido aos 85 anos, em 2013, norte-americano. E ele tem uma obra chamada A Mensagem, que é uma paráfrase das Escrituras. Alguns acham que é uma tradução, uma versão, mas é mais próximo de uma paráfrase, isto é uma tentativa de tornar a mensagem clara, de tornar a mensagem o mais clara possível, numa linguagem contemporânea. Ele, traduzindo e falando desse verso, ele diz assim: meus filhos queridos, não permitam que ninguém desvie vocês da verdade. Quem age corretamente é correto. Quem age corretamente é correto. Então não permitam que ninguém desvie vocês da verdade. É o risco que nós corremos. Os nossos filhos correm esse risco. Os pais ensinam os seus filhos a amar a Deus, a respeitar o seu próximo. Mas muitas vezes os meninos entram na escola, especialmente quando chegam na universidade. Aquela sensação de maturidade: agora sim, agora eu não preciso mais de papai e mamãe, agora sim, estou numa fase diferente. E muitas vezes, tudo aquilo que foi instruído é desconstruído ali naquele campus universitário. Não só por professores, por colegas, por uma prática libertina. E aquele menino que entrou muitas vezes ali tão cheio de convicções, amando ao Senhor, pode sair dali com a cabeça completamente diferente, porque se permitiu
ser enganado, se permitiu ser enganado. E nós vivemos esta realidade, e nós precisamos ter cuidado, todos nós, não só com nós mesmos, com os nossos filhinhos, mesmo pequeninos como são, mas o cuidado de saber onde eles estão estudando, quem são os seus professores, o que é que esse menino está vendo, ele usa o celular para quê, quais são os filminhos que ele está vendo, ele vai para o tablet, para a televisão, quem está doutrinando, quem está ensinando meus filhos. É o cuidado que nós temos que ter, porque todos nós, irmãos, estamos sujeitos ao engano. Essa nossa geração vai passar, nós vamos passar. E que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Que tradição eles vão abraçar? Qual é a maneira que eles vão viver? Compete a nós preparar o coração deles, para que eles possam enfrentar as mazelas e os desafios que virão pela frente. A santidade, ela reflete a nossa identidade. Uma vida de santidade reflete a nossa identidade cristã. Aqueles que estão em Cristo, aqueles cuja identidade é a identidade cristã, são pessoas que lutam para ser santos. É o que diz 1 Pedro 1,16: sede santos, porque o vosso Deus é santo. É a mesma coisa encontrada em Levítico, no capítulo 11, verso 44. A afirmação de que Deus é santo e de que os seus amados também, como Ele, devem viver de forma santa. Então nós vimos aqui que sim, é possível identificar os filhos de Deus. Sim, o Senhor identifica os filhos de Deus. Quem são eles? Em primeiro lugar, eles buscam uma vida de santidade. Eles sabem que são pecadores, mas buscam uma vida de santidade. Em segundo lugar, eles praticam o que é correto. Eles praticam o que é correto. Não importa como os outros estão vivendo, mas ele decide viver de forma diferente. A sua prática de vida, os seus atos refletem aquilo que vai no seu coração. Os seus atos refletem quem governa a sua vida. Se são os seus desejos, simplesmente os seus ideais, ou se é o Senhor reinando no seu coração. É tipo aquele menino que chega em casa com uma reclamação, porque ele foi pego colando na prova. E foi na agenda dele, recado, olha, foi advertido, a prova dele foi tomada, porque ele foi pego colando na prova. Eu não sei se isso ainda acontece hoje, Daniel, se professor faz, mas no meu tempo era assim. Está colando, entrega a prova. Ele chega em casa, a mãe e o pai olham, reclamam, vai aplicar uma disciplina, ele diz, não mamãe, mas não foi nada, mamãe, estava todo mundo fazendo isso. Vocês já viram isso alguma vez? Já? Todo mundo estava fazendo isso. Todo mundo, até aquele menino que é não sei quem, o filho dele, é filho do professor tal, ele também estava colando. Isso é uma razão para que eu cole também. Todo mundo está mentindo. Eu também posso mentir. Todo mundo está sendo desonesto. Por que não? É natureza, eu também sou assim. Mas o Filho de Deus não, ele vai na contramão de tudo isso. Ele pratica o que é correto. Pratica o que é correto. Olha o verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Isto é, todo aquele que não faz o que é correto não é filho de Deus. Você pode até errar por ignorância, mas uma vez que você sabe que aquilo que você está fazendo está errado, se você é um filho de Deus, você vai dizer, eu não quero mais fazer isso, eu não posso mais fazer isso, eu não devo mais fazer isso, porque eu sou habitado pelo meu Senhor, Ele mudou o meu coração, e agora eu preciso viver de forma diferente. É na mesma linha do que diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, verso 15, ele diz, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse verbo
andar, ele é aplicado aqui para falar de comportamento, de conduta. Andar não significa caminhada, colocar um tênis, um short, uma camiseta, então eu vou caminhar na litorânea, vou fazer um exercício físico, e é importante fazer isso para a nossa saúde física. Mas o andar aqui não é simplesmente essa caminhada, é conduta moral, é como nós nos comportamos. Então o que Paulo está dizendo, aliado ao que também João está dizendo, é que nós temos que ser prudentes na maneira como nós andamos, como nós nos comportamos dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Será que uma conduta correta tem sido a nossa marca? O que as pessoas falam de nós? Certa feita eu fui muito impactado com um texto que eu li, muito interessante. Ele disse assim: faça um exercício agora, um exercício que não é ruim de fazer, viu? Se imagine agora dentro de um caixão morto. Eita, os irmãos já franziram a cara, né? Porque é uma cena. Agora se imagine, você todo arrumadinho, e o pessoal maquia, ajeita o rosto, você fica bonito, né? Coloca uma roupinha bacana dentro de um caixão, enche de florzinhas ao redor, aí fica muita gente do seu lado, muitas pessoas, vizinhos, parentes, amigos, colegas de trabalho. Aí ele dizia: agora imagine o que as pessoas estão comentando sobre você. O que elas vão poder dizer sobre você? Está aí um grande exemplo de vida que nós tivemos. Está aí um grande homem. Está aí um homem que se dedicou à sua família, um homem honrado, trabalhei com esse homem era diferenciado. Esse homem era diferenciado. Essa mulher aqui, nossa, uma mulher virtuosa, a dedicação que tinha ao esposo, aos filhos, que vizinha maravilhosa. Tente imaginar o que as pessoas vão estar falando sobre você. Eu me lembro de um ocorrido comigo, acho que foi em 1978. Nesse tempo, o arco-íris era branco e preto, lamparina dava choque, né? Faz tempo, né? Estava num retiro espiritual, Saulo. Eu sempre gostei de retiro. Estava arrumando minhas coisas, já era o penúltimo dia. Fui pegar na minha sacola, de repente peguei uma espetada nesse dedão aqui, segurei o meu dedo, não sabia o que era, fui me afastando, e a dor aumentando, caí sentado dentro de uma rede, estava armado, e logo chegou um irmão atrás, disse: que foi, Antônio? Eu disse: não sei, alguma coisa aí dentro. Ele sacudiu, era um escorpião. Ai, aquele rabinho, né? Aí ele saiu gritando lá no... Antônio foi mordido por um escorpião, Antônio foi mordido por um escorpião. Aí todo mundo correu e tem uma enfermeira lá, começou a cortar, espremer sangue, passaram o alho, limão, e eu não largava do meu dedo aqui, apertar, achava o seguinte: não vou deixar o sangue passar, olha só, vou segurar aqui com força. Já estava roxo já. Me levaram para o hospital, me levaram para o quartel do 24BC, acharam que tinha soro, depois me encaminharam para o Dutra, lá me deram tanta injeção e o corpo ficou todo dormente e disseram: vamos me levar para casa. Eu disse: não, eu quero voltar para o retiro, eu quero voltar para lá. Não estava legal, mas eu quero voltar. Não tinha luz elétrica nesse retiro e me colocaram numa rede e eu fiquei lá e não largava do meu dedo, segurando nele o tempo todo. E eram velas que estavam ao redor, né? E eu cochilei. Aí quando eu abro meus olhos, eu vi uma porção de gente ao redor e as pessoas estavam chorando e orando. Eu pensei que eu tinha morrido. Eu digo: pronto, morri. A coisa estava feia, doutora Camila, viu? Mas eu digo, pensando, depois eu li no livro, se imagine morto realmente, o que as pessoas vão dizer? Será que nós nos comportamos de forma correta? Será que o mundo não está precisando de gente honesta? Será que no lugar que você trabalha não precisa de gente honesta? Gente que não precisa estar toda segunda-feira com atestado de saúde porque andou bagunçando no final de semana e agora não está bem, aí vai na segunda-feira, foge ao trabalho. E muito crente fazendo isso. E nós praticamos coisas que nos desabonam, que
que envergonham ao Senhor, que maculam o testemunho. Então, um filho de Deus, ele é conhecido não só porque ele é alguém que busca uma vida de santidade, mas por alguém que pratica o que é correto. Mas finalmente, sim, é possível identificar os filhos de Deus. Não só porque eles buscam uma vida de santidade, não só porque eles praticam o que é correto, mas segundo o que tem no verso 10, na parte final, nem aquele que não ama a seu irmão. Eles amam o seu irmão. Eles amam. O grande problema está no conceito, no entendimento que nós temos de amor. Para muita gente, amor é mero sentimento. É mero sentimento e não passa disso. Mas o amor é muito mais do que isso. Amor é decisão, é compromisso em promover o bem do outro, independentemente desse outro simpatizar com você ou não, de merecer ou não o seu cuidado. João está dizendo que a igreja deve ser uma comunidade de amor. Nós estamos vivendo num ambiente de muito desamor, de muito interesse, de muita traição, de muito engano. Mas a igreja deve ser um local onde o amor prevaleça, onde nós olhemos uns para os outros e apesar e a despeito dos nossos erros, das nossas falhas, nós vamos estar prontos para carregar o nosso irmão, para ajudar aquele que tropeça. O irmão pecou, caiu, tropeçou, vamos chegar perto, vamos ajudar, vamos orar com ele, vamos admoestá-lo em amor, mas não vamos abrir mão dos outros. Alguém já disse, e eu não concordo, mas alguém já disse que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. Talvez alguém que teve uma experiência muito ruim de ter sido abandonado em momentos difíceis, de tropeço. A igreja não pode ser assim. Nós, pelo contrário, devemos estar dando as mãos uns para os outros, dizendo, vamos embora, mais um passo. Mais um passo. Você consegue. Te levanta. Estou contigo. Calma. Vou te ajudar. E é assim que nós devemos viver. Então, um filho de Deus, ele é conhecido por esse amor. Não com indiferença, jamais. Alguém já disse que o oposto do amor não é o ódio, mas é a indiferença. É quando nós nos tornamos indiferentes. Isso é um perigo que nós corremos, porque a igreja, na medida que ela vai crescendo, ela pode se massificando. As pessoas já não se conhecem mais, as pessoas já não param mais para conversar, as pessoas não têm prazer em estar juntas. Elas vêm, praticam o seu ato religioso, tchau. Mas não tem prazer, não sabe quem são as pessoas que estão ao lado, não estão dispostas, e olha, qualquer coisa eu estou aqui, conta comigo. Foi o que aconteceu domingo passado. Os irmãos passaram, viram a irmã em apuro, sozinha, pararam tudo o que tinha que fazer, com a família junto, mas nós vamos ficar aqui até resolver o problema. E só saíram de lá quando resolveram o problema. E eu, logo no dia seguinte, tomei conhecimento do fato, e no outro dia cedo, eu já estava ligando para as pessoas envolvidas para agradecer a eles. Muito obrigado pelo que vocês fizeram, representaram bem a sua igreja. Vocês agiram de forma correta, manifestando amor para com alguém que estava precisando de ajuda. Era uma irmã sua, estava no meio do caminho, você estava indo para casa, mas parou. Então, os filhos de Deus, eles são identificados dessa forma. Quem são eles? O que é que João está mostrando aqui? E eu sintetizo esse texto desta forma. Eles buscam uma vida de santidade. São pessoas que lutam para ter uma vida santa. São pessoas que praticam o que é correto, a despeito de tudo de errado que está acontecendo ao seu redor. E são pessoas que praticam, que amam os seus irmãos, que manifestam amor uns para com os outros. Que Deus nos dê graça, irmãos. Somos filhos de Deus, todos nós. Fomos alcançados pela graça do Senhor. Que possamos viver como filhos do Senhor.
Que a bênção de Deus esteja sobre nós, que Deus renove o nosso ânimo, que Deus renove a nossa disposição em servi-lo e a nossa disposição em viver para a honra e glória do nosso amado Senhor. Que Ele, em Cristo Jesus, a todos abençoe. Amém.